irmãos. Eu vou falar logo no microfone, porque a minha voz é baixinha, então vamos falar logo no microfone. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Meu nome é Esther, para quem não me conhece, eu sou trabalhadora da casa já há algum tempinho. E o tema proposto pela casa hoje é a vida de Estevão e a sua missão aqui na Terra. E que falar desse homem, né? Estevão, ele foi sem dúvida um dos maiores exemplos de fé e de coragem do cristianismo primitivo. Ele foi o primeiro mártir cristão e nos deixou um exemplo de fé inabalável, coragem diante das perseguições e um compromisso total com a verdade do Evangelho. Foi um espírito resoluto e sereno. Enfrentou a morte por amor a Cristo. Aí podemos pensar, né? Veio ao mundo para sofrer. Muita gente pensa isso. Eu mesma, quando li o livro Paulo Estevão, confesso que fiquei até um pouco revoltada. Eu falei, como que pode uma pessoa sofrer tanto, né? Mas no decorrer da própria história, do próprio livro, eu não vou entrar em questão para não dar spoiler, que é um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler, cabe nos destacar que a missão de Estevão, ela vai muito além desse martírio, desse sofrimento. Pensemos nós hoje em como esses ensinamentos ajudaram no caminho da evolução moral e espiritual de toda a humanidade. É graças a Estevão e a vários outros, Tiago, Paulo, Pedro, João, que nós podemos estar aqui hoje falando de religião, de religiosidade, com toda essa liberdade, com toda essa tranquilidade. E hoje nós vamos basear a nossa fala em 2 pontos que eu achei que a gente pode destacar sobre a vida e a missão de Estevão. Um deles é o que a gente pode aprender com ele, e depois o outro é a gente falar como o seu discurso, como a sua missão nos inspira nos dias atuais, em meio a tantos desafios, tantas injustiças, tantas perseguições pelas quais o mundo está passando. Eu convido vocês para que juntos descobramos como viver com essa mesma ousadia e fé desse que foi, sem dúvida, um dos maiores mártires do cristianismo. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse período do cristianismo em que se passa todo esse martírio de Estevão. A história de Estevão aparece nos capítulos 6 e 7 do Atos dos Apóstolos, no momento que o cristianismo passava por um momento de fortes perseguições. A igreja crescia muito e com isso surgiam necessidades práticas. E os apóstolos, eles estavam tendo que deixar de pregar o Evangelho para servir, para curar feridas, para atender as viúvas, os sofredores que chegavam à casa do caminho. Então eles resolveram escolher 7 homens para ajudarem com esses serviços básicos aos necessitados. E Estevão foi um deles. Durante todo o processo do Atos dos Apóstolos, no livro Paulo Estevão e algumas outras literaturas, Estevão é relatado como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem já leu Paulo Estevão sabe bem de toda a história, de toda a trajetória dele, desde lá de Jaziel até se tornar um grande Estevão. Ele logo foi se destacando, não apenas servindo mesas, fazendo os serviços do dia a dia,
mas ele se destacou porque ele pregava com um poder, com uma força, com um amor que comovia. E ele realizava também sinais e milagres. Por intermédio de Deus, ele conseguia realizar alguns milagres. Ele levava a palavra de Jesus àquelas pessoas mais humildes, aqueles que ainda não tinham compreendido o verdadeiro significado. Só que isso começou a incomodar. Incomodou os grandes líderes religiosos. Num determinado momento, Saulo, que era das grandes autoridades da época, conhecedor das leis, ele foi até a casa do caminho e ficou até assustado com o poder que emanava de Estevão. E como nos dias de hoje ainda, né, algumas pessoas são perseguidas ainda, né, por pregarem o Evangelho de Jesus, não foi diferente. E logo acharam uma forma de denunciarem Estevão de alguma forma para que ele fosse levado ao Sinédrio. Mas na realidade, a intenção de Saulo era trazer Estevão para o judaísmo, né, para defender Moisés. Ele não concordava com Estevão defender Jesus de Nazaré, né? E foi ali, diante daquelas autoridades, que depois de muito se falar, Estevão teve um tempo para se defender. E ele usou esse tempo e fez um discurso impressionante, no qual ele resume a história do povo de Deus e revela como esse povo sempre resistiu ao agir de Deus. E é desse discurso que nós vamos tirar algumas lições a partir de agora. Eu vou ler um pedacinho do discurso, não vou ler tudo, alguns tópicos, e aí a gente vai comentando. E a primeira lição que a gente tira é que Deus conduz a história de cada um com propósito. A isso ele respondeu: irmãos e pai, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia de sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. E o nosso Deus, gente, é esse Deus que chama pessoas comuns a viverem promessas extraordinárias. E assim como ele chamou Abraão lá atrás e tirou da sua zona de conforto, também hoje ele nos chama a deixar para trás tudo que nos prende ao comodismo, ao medo e à falta de crença. Abraão obedeceu e, mesmo sem saber para onde ia, caminhou pela fé. E nós? Será que estamos dispostos a fazer o mesmo? Nos é tão difícil acreditar que Deus nos conduz, né? Que tem propósitos para a nossa vida, que nos ama, que sabe das nossas limitações e que mesmo assim espera o melhor de nós. Esse é mesmo difícil, né, gente, acreditar nesse propósito. Eu ouvi uma palestra do Haroldo e ele fala exatamente isso. Como você chegar para uma mãe que acabou de perder um filho e dizer para ela: olha, fica calma, né? Deus tem um propósito para a sua vida. Para um pai de família que perdeu o emprego,
Às vezes, nesse momento, é muito difícil a gente entender isso, mas no decorrer, né, do processo, a gente vai entendendo que sim, para tudo existe um propósito, que Deus não nos desampara em momento nenhum, né? Que é preciso confiar, que é preciso aceitar que no final Deus vai estar sempre nos amparando. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Temos aí mais um exemplo, o exemplo de José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo e ele foi parar no Egito. E o que Deus fez por ele? Tornou a sua dor um propósito. Muitas vezes nós também somos traídos, somos rejeitados, passamos por dificuldades, crises, dores diversas, né? Nesses momentos, precisamos lembrar que é Deus quem escreve a nossa história, né? É o famoso propósito, né? E Ele escreve a nossa história com amor, com graça e com redenção. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Aí vem Moisés. Deus levantou Moisés como libertador, mas seu próprio povo o rejeitou. Também nós, quantas vezes nos perdemos na direção, né, que Deus nos dá? Deus nos envia livramento e nós resistimos. Somos tentados a seguir outros caminhos, outros deuses, outros valores. Seria tão mais fácil seguir a Deus, mas a gente opta pelas facilidades, pelos atalhos. Porém, a liberdade não é uma coisa fácil de se conseguir. E para isso está aí o exemplo de Estevão e a sua história desde Ezequiel. E mais tarde, podemos falar também do exemplo de Paulo, de Pedro, de Tiago e tantos outros que nos precederam na divulgação do Evangelho de Jesus.
Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu vos enviarei para o exílio, para além da Babilônia. E aí vem o segundo propósito, o segundo pensamento: perigo de resistir a Deus. Ao longo da história, Deus sempre veio se revelando através dos profetas, dos líderes, de sinais, mas o povo preferiu endurecer o coração. Quantos avisos o Senhor também já nos deu? Quantas oportunidades de arrependimento já colocou diante de nós? Mas nossos ouvidos ainda estão tapados. Preferimos não ouvir. Lembremos que a mão de Deus, ela nos guia, gente, mesmo nas dificuldades. Que resistindo a Deus, a gente está se afastando do seu propósito para nossas vidas. Deus, Ele está chamando a gente todos os dias para algo novo. E nós estamos resistindo por medo, por comodismo, por apego a bens materiais. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí vem o questionamento. Deus não está preso a templos. Ele habita em cada um de nós. Esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o céu, a terra, Ele não habita em casa espírita, em igreja evangélica, e nem é servido por mãos humanas. Ele não precisa disso. Ele está onde nós estamos. Ele habita em cada um de nós, principalmente nas pessoas mais simples, mais humildes e de coração mais puro. E falar de religião não é nem necessário, porque Jesus não pregou nenhuma religião. A única religião que Jesus pregou foi o amor. E essa é universal. E nós somos chamados a ser dentro de Jesus o tempo todo, em todo lugar. E Deus, Ele age através de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, em qualquer lugar onde possamos estar. A nossa missão, ela não é só aqui dentro da casa espírita, durante o estudo, durante as palestras, e sim no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos. Então, nos perguntemos: temos levado a presença de Deus aos lugares por onde passamos? Ou assim como no passado, ainda mantemos os nossos corações duros, rejeitando a verdade, preferindo seguir a luz ao invés de recebê-la? E nós ainda estamos agindo como aqueles que mataram os profetas que anunciavam o Evangelho? Quantas vezes continuamos a crucificar Jesus com nossas escolhas egoístas e materialistas? Temos escolhido o pecado, a mentira, a corrupção, a falta de amor? Como tem sido a nossa conduta?
ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Estevão, mesmo diante da rejeição, mesmo diante das perseguições e das injustiças, ele consegue olhar para o céu com fé e confiança e ver Jesus ao lado de Deus. E Jesus está de pé, esperando por ele, intercedendo por ele. E ele está assim também por nós, viu, gente? Porque vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer, servir e se entregar por Jesus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa figura que fez parte da vida de Estevão, e Estevão fez parte da vida dele, e talvez tenha sido o seu maior inspirador. Saulo de Tarso, ele aparece em Atos 7, e ele observa pacificamente a morte de Estevão. E ele não faz nada para impedir a execução de Estevão. Por orgulho, por vaidade, ele acabou aprovando esse ato. E aí eu fico me perguntando, e se fôssemos nós, o que nós faríamos no lugar de Saulo? E quando eu fiz a leitura do livro Paulo e Estevão, eu confesso que eu fiquei bem chateada. Como pode, né, Estevão sofrer tanto, passar por tanto sofrimento, né? E eu cheguei mesmo a pensar a mesma coisa que Saulo pensava. Que Deus é esse, né? Que não salva Estevão, que não salvou a si próprio da cruz. E no decorrer do próprio livro, a gente tem a resposta para tudo isso, né? O porquê que Jesus passou por tudo isso, que Estevão passou por tudo isso. E Saulo acabou se tornando um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele devastava a igreja, perseguia, prendia homens, mulheres. E por esse motivo, né, ele dizia: o que dizer de um Salvador que não salvou a si mesmo? Ele não acreditava no Jesus de Nazaré. Porém, esse ato de coragem de Estevão em morrer apedrejado e ainda assim perdoando, causou um profundo impacto em Saulo, fazendo-o refletir profundamente sobre o cristianismo e a verdade que ele, Saulo, combatia naquele momento. Esse momento da história desencadeou a maior onda de perseguição aos cristãos, mas também plantou uma sementinha para a futura conversão de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo a caminho de Damasco. E se torna de perseguidor a missionário, de inimigo da cruz a defensor do Evangelho. E aí que vem a parte da transformação na história, que nem sempre as nossas dores, os nossos sofrimentos são perdidos, são jogados ao léu. Olha só o que todo esse sofrimento de Estevão nos trouxe de bom, porque o que se tornou Paulo para o cristianismo
depois da sua conversão. O que nós temos hoje de estudos bíblicos, dessa sabedoria imensa que foi Paulo, são quilômetros de igrejas, são quilômetros de pregação, são quilômetros de amor distribuído. Também os nossos testemunhos, mesmo diante das adversidades, podem ter impacto na vida dos nossos semelhantes. E Estevão, ele nos deixa uma lição. Ele nos ensina a perdoar quem nos persegue, a transformar vidas, como ele transformou a vida de Saulo em Paulo. Mesmo quando tudo está em oposição, quando tudo parece difícil. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não o considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E se vocês me apedrejarem, me rejeitarem, saiba que eu escolho permanecer firme, olhando para Cristo. E assim como Jesus perdoou na cruz, eu também libero o perdão. Que Deus não leve em conta os erros de vocês. Olha só, muitas vezes a gente escuta: a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Dê a outra face. Mas olha a importância desse perdão. Sabe por que Estevão perdoou Paulo naquele momento e que nós devemos perdoar os nossos inimigos? Porque talvez eles não conheçam o Cristo como Estevão conhecia e como talvez nós já estejamos começando a conhecer. Então, por isso que é necessário que a gente perdoe. Não é fazer papel de bobo, não é se diminuir, é você saber que você já conhece o Cristo, e quem conhece o Cristo, perdoa. Sua missão, a missão de Estevão, era, antes de tudo, a missão do perdão. E a sua morte é símbolo de amor e compreensão profunda da necessidade de perdoar. Para nós, no Espiritismo, a lei do perdão é uma das maiores ferramentas de evolução. Só assim cresceremos espiritualmente. E por que não falar também do auto-perdão, que consiste que cada um de nós façamos o nosso melhor hoje. Que a gente abandone as mágoas do passado, que a gente possa curar as nossas dores do presente e que a gente possa legitimar os nossos projetos para o futuro, acreditando que Jesus está conosco. Também hoje a gente precisa dessa coragem de Estevão para enfrentar as perseguições, as injustiças, os desafios, os conflitos e os sofrimentos. Por isso, precisamos permanecer fiéis, mesmo diante das incompreensões. Que Jesus abra nossos olhos e corações para a verdade, porque no final, tudo que importa é estar com Jesus. Nada nesse mundo vale mais do que isso. E aqui, nessa encarnação, aqui na Terra onde nós estamos, aqui é o momento de errar, de acertar, de cair, de levantar, de sorrir, de chorar, porque depois é entre nós e Deus. A coragem de Estevão veio do Espírito Santo, e é esse mesmo Espírito que habita em cada um de nós e nos capacita a viver com fé e com coragem. Lembremos sempre de amar, de perdoar
mesmo diante das pedras que nos são lançadas. Estevão cumpriu sua missão com fé e coragem até o fim. Nos ensinou que vale a pena viver pelas coisas que são eternas, mesmo que isso nos custe tudo. Pensemos nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque as coisas daqui da terra são passageiras, elas são efêmeras. Em Deus, a vida de Estevão, e mais ainda a sua morte, deve ser exemplo de como todos nós devemos nos esforçar para viver comprometidos com Jesus. Mesmo diante da morte, ele foi fiel ao Evangelho, conhecedor da verdade de Deus e nos colocando à disposição para ser usados por Deus no seu plano e propósito. Mais uma vez, o propósito de Deus em nossas vidas. E outra lição que a morte de Estevão nos deixa é que a morte ela não é o fim, mas sim uma transição para uma nova etapa da vida. Estevão, ao morrer, continuou sua missão no plano espiritual. Foi a grande inspiração de Paulo durante toda a sua jornada. Dessa forma, podemos crer que nossos atos aqui na Terra serão de grande valia para outras existências, onde continuaremos a caminhada de aprendizado, de crescimento e de reparação. E para concluir, já deu o tempo, peçamos a Deus, que o testemunho de Estevão possa permanecer como um farol, como uma luz para todos nós, nesse mundo tão perdido, tão agonizante. Que Jesus nos abençoe.